Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Lem, trazendo mais um vídeo aqui no canal Cristianismo em Foco, um canal que traz notícias da obra de Deus para você, que traz conhecimentos do hebraico, conhecimentos da Bíblia, estudos bíblicos, notícias da obra de Deus no Brasil e no mundo, tudo aqui nesse canal. Então, já estou te convidando, se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esse canal e conheçam também os assuntos que nós tratamos aqui nesse canal. Hoje, Escola Bíblica Dominical, a lição de amanhã. Hoje, nós vamos dar uma prévia sobre a lição de número 9, o batismo. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, já sabe que é um vídeo, um resumo da escola dominical de amanhã. Então, já prepare a sua Bíblia, nós vamos para essa aula, para esse resumo de hoje. Já lembrando você, link na descrição do vídeo, você tem link para adquirir os meus livros, para comprar os meus livros direto na editora, para você também comprar direto lá no site da Amazon, e também, se você quiser pedir diretamente para mim também, é só você clicar aqui no link do meu WhatsApp, você vai ficar na minha lista de VIP do WhatsApp, onde eu mando uma mensagem bíblica todos os dias para ajudar você no seu dia. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Essa lição, irmão, ela vai trazer uma informação que é muito importante para novos convertidos, para pessoas que estão há pouco tempo dentro da igreja, que se converteram há pouco tempo, sobre o batismo, que é uma ordenança da igreja, que é uma ordem, uma ordenança de Cristo para a igreja. E o texto áureo, ele vai dizer o seguinte para nós: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática dessa lição é a seguinte: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. No tópico primeiro dessa lição, que fala sobre batismo, eu acho que você, quando você foi batizado, você deve ter feito lá, alguém da sua igreja, o seu pastor, ou um obreiro designado por ele, alguém falou com você e falou sobre o batismo, sobre o que era, o que significava. Você com certeza deve ter tido um discipulado lá na sua igreja. No tópico primeiro, diz sobre os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. A tradição católica e algumas, no caso, protestantes históricos também, vão dizer que o batismo ele é um sacramento. Ou seja, o que é um sacramento? O sacramento é algo que pode prover, que se você utiliza dele, você pode receber a graça de Deus. Em palavras muito simples, a definição está aqui na revista. Sacramento vem do latim, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Ou seja, na igreja católica e algumas igrejas históricas protestantes, o batismo ele confere uma espécie
de mais ou menos o seguinte: ele ajuda na salvação, ou ele é parte integrante da salvação. Ou seja, ele é necessário para ser salvo. Quando a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação, ela é pela graça. Pela graça sois salvos, disse Paulo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. E o batismo, como nós vamos ver aqui mais adiante, ele é apenas, ou ele é uma ordenança para a igreja. O batismo, ele não confere salvação. O batismo não é garantia de salvação. Muitas pessoas pensam que, de repente alguém aceitou Jesus e morreu antes de ser batizado, então ele não foi salvo. Ou, algumas tradições aí, como a Igreja Católica batiza crianças, natimorto, por exemplo, eles batizam porque diz que tem que batizar para a criança não ir pagã. O batismo, ele não tem um efeito salvífico, ele é um sinal simbólico, um sinal que mostra que nós aceitamos ou que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Existe também, algumas igrejas históricas fazem isso, e a igreja, o catolicismo romano, ele faz isso, que é batizar crianças. Nós entendemos, pelo texto bíblico, que só pode ser batizado aquele que tem consciência do que realmente está fazendo. Ou seja, uma criança, um recém-nascido, uma criança de 1 mês, 15 dias, 20, sei lá quantos dias, ele não tem noção, ou ele não pode responder por si mesmo, digamos assim. Por isso que Jesus, ele disse que as crianças, dos tais são o reino de Deus, o reino dos céus. Por quê? Porque as crianças, elas não podem responder por elas mesmas, e a criança não tem discernimento daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Por isso nós entendemos que para ser batizados é necessário que haja entendimento, que haja uma decisão do batizando, daquele que está sendo batizado. Tem que ser algo que parta daquela pessoa que está sendo batizada, e não de alguém que está sendo levado, como acontece até em algumas igrejas pentecostais, de cunho pentecostal, onde a pessoa é induzida a se batizar no dia do batismo, sem nunca ter conhecido a Bíblia, sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter tido contato com o Evangelho. Mas, infelizmente, isso acontece. O tópico de número 2 vai falar sobre o simbolismo e o propósito do batismo. São duas coisas extremamente importantes. Por quê? O batismo, como eu disse há pouco, o batismo, quando a pessoa decide se batizar, ela está assumindo publicamente que ela se tornou uma seguidora de Jesus. Então o batismo, ele é um ato que podemos dizer simbólico, ou seja, quando alguém é batizado publicamente, ele está declarando publicamente que ele é um seguidor de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, Ou seja, quando nós nos batizamos, quando nós decidimos nos batizar, simbolicamente, nós estamos morrendo para o mundo, nós estamos morrendo para aquela velha criatura e estamos renascendo com Cristo, simbolicamente. E o propósito desse batismo, que eu acho muito bom a gente dizer aqui, que é essa confissão pública de fé, essa profissão, O termo correto é profissão de fé pública.
Eu estou... o batismo, ele tem esse propósito de mostrar, através de quem está sendo batizado, o poder de Deus, o poder transformador, o poder libertador de Deus na vida de uma pessoa. Por isso, nós não vamos batizar uma criança, como nós falamos no tópico anterior. E no batismo não há espaço para indecisão. Ou a pessoa, ela se batiza porque ela quer, ela deseja ser introduzida no corpo de Cristo, que é a sua igreja, ou ela não se batiza porque ela não se sente preparada ou ela não tem convicção da sua fé. Porque o batismo, ele é com certeza uma das maiores bênçãos que um crente pode receber na sua vida. Nós chegamos então no tópico 3, aonde fala-se sobre a fórmula e o método do batismo. Então, gente, sobre a fórmula do batismo, Jesus ensinou: ide por todo mundo, que é o nosso textuário, né? Batizando-a, ensinando as nações a guardar tudo que vos tenho mandado, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao longo do tempo, surgiram alguns desvios doutrinários, como a revista traz, e grandes celeumas até no meio da igreja, sobre o batismo ser apenas em nome de Jesus, baseado em alguns textos, principalmente do Atos dos Apóstolos. Só que ali, meus irmãos, é necessário a gente entender, por isso que eu nem estou olhando para a revista aqui, para a gente poder falar de uma forma bem simples e bem didática para você. Imagina, né, que eu venda alguma coisa, e eu diga assim: amanhã eu vou vender o dobro do que eu vendi hoje, em nome de Jesus. Quer dizer, eu estou falando da autoridade que há no nome de Jesus. Quando diz que a Bíblia menciona alguns textos que eles eram batizados em nome de Jesus, nós entendemos que quando eles assim falavam em nome de Jesus, eles estavam mostrando a autoridade de Jesus, mas sem deixar de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há também igrejas que batizam por aspersão, que apenas joga água na cabeça do batizando, né? Eu já ouvi algumas pessoas mais radicais dizerem que estas pessoas, elas devem ser batizadas de novo, caso elas venham para uma igreja que batiza por imersão. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu não sei até onde isso pode mudar aquele batismo que foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa igreja evangélica, porque mesmo a igreja católica batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza por aspersão. E nós batizamos essas pessoas de novo quando elas se convertem na nossa igreja. Então, não aceitar o batismo feito numa igreja tradicional, eu estou dizendo de evangélica, né? Porque a igreja católica é uma igreja com sérios desvios doutrinários, você sabe disso melhor do que eu. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que todas as passagens bíblicas mostram que eles estavam na água, que eles entravam na água. João Batista batizava na água, Jesus, os discípulos, Paulo, que batizou também algumas pessoas, Filipe, que batiza o eunuco, e assim por diante, Pedro e tantos outros. Há pontos que nós devemos estudar mais, pedir graça ao Senhor, para nós entendermos quando todo mundo era batizado. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, ele disse assim para os discípulos: olha, quando eu estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eu então batizei toda a casa dele. Dá-se a entender que ele teria batizado inclusive as crianças.
mas a Bíblia não diz que ele batizou crianças. Quando o carcereiro, lá do capítulo 16 de Atos, quando ele se converte, a Bíblia diz então que ele se converteu e que naquela mesma noite Paulo batizou ele e toda a casa dele. Dá-se a entender que ele também teria batizado as crianças. Nós não sabemos. São coisas que nós precisamos, devemos orar muito, pedir graça ao Senhor, entendimento e continuar como igreja de Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa aula seja de muito proveito para a sua vida, que Deus te abençoe. Se você quiser deixar o seu comentário aqui, deixe o seu comentário para agregar mais conhecimento a todo mundo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, clica no sininho de notificação e até o próximo vídeo, querendo Deus.